Sejam bem-vindos a esta formação. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando o nosso tema do mês de julho, sobre os sacramentos, hoje nós vamos refletir sobre o batismo e a crisma, né? A Eucaristia ficará para a próxima formação. Como eu disse na formação anterior, esses três sacramentos, batismo, crisma e Eucaristia, fazem parte dos sacramentos da iniciação cristã. Repetindo, sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus e foram instituídos pelo próprio Cristo, todos os 7. O batismo é o primeiro dos sacramentos. Sem ele, não se pode receber nenhum outro. Isso podemos ver no Catecismo do 1213 ao 1284. O batismo é necessário para a nossa salvação. Está lá em João 3, 5. E nos lava de todo o pecado. Faz de nós novas criaturas. Está em 2 Coríntios 5, 17. Nos torna filhos adotivos de Deus. Está em Gálatas 4, do 5 ao 7. E coloca em nós uma marca indelével para sempre. Está em Romanos 8, 29. Lembram que falei sobre isso na formação passada, certo? Uma marca indelével, um selo, nunca mais se apaga. Por isso, só se pode receber o sacramento do batismo uma única vez. Pelo batismo, nós somos incorporados à Igreja de Jesus Cristo. Está lá em Efésios 4, 25. O batismo pode ser recebido por qualquer pessoa em qualquer idade. Quando criança, claro, são batizados na fé dos pais e padrinhos. Estes, devem estar instruídos sobre as obrigações que assumem perante Deus. O padrinho vai conduzir a criança, o afilhado, à vida cristã. Por isso, a escolha dos padrinhos deve ser feita com muito critério, tá? Existem algumas situações que não podem ser aceitas pela Igreja Católica, porque os padrinhos devem ser católicos, crismados e testemunhar essa fé que professam. Sim, se eles vão crismar, se eles vão batizar uma criança na sua fé, ele tem que professar essa fé. Por isso a exigência de que um dos dois, ou o padrinho ou a madrinha, sejam crismados, tenham confirmados o seu batismo, tá? E algumas situações que a igreja não pode aceitar, como já aconteceu, de os pais quiserem, que os padrinhos de seus filhos fossem um casal muito amigo, mas que não são católicos, que professam outra fé, que são de outra religião, de outra crença. Como pode? Quem vai ficar responsável para conduzir o afilhado, essa criança, serão os padrinhos. Então vão conduzir na sua fé. Por isso a igreja exige, algumas, fazem essas exigências, vamos dizer assim. E tem, claro, aquela formação que é comum, em todas as igrejas, que é obrigatória a formação dos pais e padrinhos. Quando adulto, claro, ele deve ser por livre e espontânea vontade, não deve ser exigido dele. Ele deve querer, deve estar consciente sobre a fé e as obrigações cristãs da igreja. E também deve arrepender-se, claro, dos seus pecados, o adulto, fazendo uma boa preparação. Nós temos, por exemplo, o catecumenato, que prepara o adulto para os sacramentos da iniciação cristã.
O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Ele abre acesso aos demais sacramentos. Ao receber o batismo, a pessoa que o recebe passa de criatura para filho de Deus, filho adotivo de Deus. Importante, o batismo só é válido quando o ministro, o celebrante, derrama água sobre o batizando enquanto diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso supõe a fé em Jesus Cristo e na Santíssima Trindade, pois sem a fé, o batismo não passa de uma encenação. Normalmente, o celebrante é um padre ou um diácono. No entanto, pode acontecer de precisar batizar às pressas, em caso de estar, às vezes, à beira da morte. Nesse caso, qualquer pessoa que, sendo batizada, poderá celebrar o batismo. Vamos supor, de repente, numa estrada, um acidente, a pessoa está ali quase morrendo, não foi batizada e deseja ser batizada, se for adulto, é claro. No hospital, uma criança, um recém-nascido, e os pais querem que ela seja batizada. Isso pode acontecer numa extrema necessidade, vamos dizer, Desde que use a água e as palavras que devem ser ditas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E claro, depois, se acontecer que a pessoa resiste, revive, não morre, vive, ele poderá ser levado ao sacerdote, à igreja, para formalizar esse batismo. Porque já foi batizado, vai apenas formalizar. A água é a matéria deste sacramento junto com estas palavras. Isso é fundamental, não pode deixar de fazer, tá? Já nas celebrações feitas na igreja, o padre usa o sal bento, o óleo dos catecúmenos e entrega a vela acesa, a vela ao padrinho. A roupa é uma veste branca, reza as orações contra o mal. É uma celebração completa, feita na igreja, que é muito bonita, por sinal. Jesus instituiu o batismo quando entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que nessa época não era um sacramento, O João Batista fazia o batismo de conversão. Mas depois que Jesus santificou as águas do Jordão com sua presença, ouviu a voz do Pai: este é meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Está lá em Mateus 3, do 13 ao 17. E depois o próprio Jesus ordenou aos apóstolos que batizassem também em nome dele. Está em Mateus 28, 19 e 20. O batismo nos dá a graça santificante, o dom da fé, da esperança e da caridade. O batismo apaga o pecado original e os pecados atuais, no caso do batismo de adulto, e todas as penas ligadas ao pecado. Imprime na nossa alma o caráter de cristão, filhos de Deus, membros da Santa Igreja Católica e herdeiros do reino. Não é pouca coisa, não é? Bom, agora vamos para o sacramento do crisma, ou confirmação. É exatamente a confirmação do batismo. Está lá no Catecismo do 1285 ao 1321. Este sacramento do crisma completa o sacramento do batismo. É a confirmação. Antigamente se crismava logo após o batismo, numa única celebração. Mas a igreja, revisando este sacramento, que é a confirmação do batismo, achou prudente que o crisma fosse feito quando o indivíduo, já em idade adulta, quisesse confirmar o seu batismo. Quando criança, ele foi batizado na fé dos pais e padrinhos, Então, e a igreja achou por bem respeitar a liberdade que Deus nos deu. Vamos que aquela criança que foi batizada na igreja católica, amanhã não queira mais pertencer à igreja, ele é livre.
Ele pode fazer parte de outro credo, né? Outra religião. Ele é livre. Então, por isso a igreja achou prudente, né? Respeitar essa liberdade que Deus mesmo nos deu. Este sacramento encoraja o fiel que o recebe e o fortalece para uma vida de testemunha do amor a Cristo e à sua igreja. Ele se torna um soldado de Cristo. E por isso mesmo deve ser de livre e espontânea vontade querer confirmar o seu batismo na Igreja Católica. Ao receber o crisma, confirma a fé que recebeu no batismo. Recebe o Espírito Santo e se decide por uma vida como filho de Deus e pertence à sua igreja. Sob o sinal da imposição das mãos do bispo e da unção do óleo do crisma, ele recebe, a força para poder testemunhar Cristo com palavras e atos. Se torna membro legítimo e responsável pela Igreja Católica. Isso está em Atos 8, do 14 ao 17. Este sacramento normalmente é presidido pelo bispo, mas por razões pastorais, claro, o bispo pode incumbir determinado sacerdote para fazê-lo, mas sempre obedecendo ao bispo. Acontece no rito litúrgico da Santa Missa do Crisma. Esse óleo do crisma, que unge o crismando na fronte, é composto de óleo de oliveira, azeite puro, perfumado com resina balsâmica. Ele é preparado na Missa dos Santos Óleos, ou Missa do Crisma, que acontece durante a Semana Santa. Esse óleo é consagrado para ser utilizado no batismo, no crisma, na ordenação, na unção dos enfermos. É uma cerimônia belíssima. Este óleo representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com este óleo deve difundir o perfume de Cristo, que está em 2 Coríntios 2,15. O efeito do crisma é a efusão do Espírito Santo, como foi em Pentecostes. Atos 2, do 1 ao 13. Imprime na alma do crismando um caráter indelével e traz também um crescimento da graça batismal. É um sinal que fica marcado, fica selado para sempre. Por isso também só pode receber uma única vez. Une o cristão mais firmemente a Cristo e a sua igreja. Revigora na alma os dons do Espírito Santo e dá uma força especial para testemunhar a fé cristã. Um verdadeiro soldado de Cristo. Terminamos assim a nossa formação de hoje e na próxima falaremos sobre mais um dos sacramentos da iniciação cristã, também conhecido como Sacramento do Amor. Estivemos aqui reunidos e estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.